31 metros, 9.665 kHz. E ondas curtas, 49 metros, na frequência de 5.940. Sistemas Gideões de comunicação. Rádio Voz Missionária. A Rádio Missionária do Brasil. Escola Dominical. Escola Dominical. Vinde, alunos, vinde estudar. Vai começar agora no seu rádio a nossa Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, sua harpa e acompanhe conosco a Escola Bíblica no ar. Juntos, vamos aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Escola Dominical. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Salve escola dominical, onde a graça e amor sem igual, para pequenos e grandes também, a todo o povo de Deus. Somente deveis portai-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, os que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, há salvação, isto de Deus. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, e se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Não façais nada por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para o qual também é de todos os outros. Filipenses, carta de Filipenses, capítulo 1, verso 27 ao verso 30, e capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. E com essas palavras, eu deixo a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos que nos ouvem pelas ondas do rádio ou que nos assistem pelas redes sociais. Muito obrigado por você estar junto conosco para aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. Você que está ligadinho pelas redes sociais, por gentileza, por favor, compartilhe esse vídeo para que possa chegar a outros, para que possam também ouvir da Palavra de Deus. Palavra que produz fé, que produz vida, que produz esperança e que nos leva à salvação em Cristo Jesus. Junto conosco, irmão Claudino Silva na técnica de som, tudo pronto. Hoje trouxe o bolo, né? O cafezinho estava ali prontinho, né? Os irmãos da Bela Pane ali, isso, mandaram o bolo, o irmão Claudino aqui dividiu para conosco.
E o nosso professor está aqui pronto, bem arrumado, alinhado, bonita irmã. Cuidou bem hoje. Irmã Eliel Uller. Pai do Senhor, irmã Eliel. Paz do Senhor, presbítero Fabiano. Paz do Senhor, presbítero Claudino Silva. E a paz do Senhor, queridos irmãos. É um privilégio para nós estarmos aqui mais uma vez. É um assunto muito interessante hoje, que é a construção do templo que enfrentou oposição. Sempre vai enfrentar oposição, né? Também um abraço aí, pastor Manuel da Guia, que está sempre ali ajudando a transmissão. Deus abençoe, pastor. Senhor, uma benção. Irmão Manuel, essa semana teve de aniversário, né? Isso. Teve de aniversário. Meus parabéns, irmão Manuel da Guia. 55 anos. Isso. Ainda. Isso aí, irmão Manuel tá pedindo aí. Os irmãos que intercedam por ele, né? E ele agradece também. Vamos dar início então à nossa escola bíblica dominical. Quero deixar um abraço para a irmã Milena e o irmão Nando, que estão nos assistindo. E a todos os irmãos que estão nos assistindo ou nos ouvindo. Irmão Eliel, pode orar? Vamos orar então a todos que estão aí assistindo conosco, que puder orar juntamente comigo e com o presbítero Fabiano, intercedendo por tantos irmãos que ainda estão hospitalizados, mas que sejam completamente restaurados. Então, mesmo que você esteja aí dirigindo seu carro, você pode orar de olho aberto, né? Orar de olho fechados não é uma lei, não é um mandamento bíblico, a gente apenas ora de olho fechado para não distrair. Mas você pode orar de olhos abertos também onde você está, cuidando das suas panelas, aí dirigindo seu carro, ou até mesmo aí de porteiro em um prédio. Você pode sim orar, a Bíblia fala para orar em todo o tempo. Então nós vamos orar juntos, nada te impede de orar nesse momento comigo. Deus e Pai, mais uma manhã que o Senhor nos deu de estudo para estarmos aqui na Tua presença. Senhor, nós temos diversos irmãos que estão hospitalizados e que precisam urgentemente de um milagre, de uma cura, para que seja restabelecida a saúde. Deus, nós apresentamos a Ti cada necessidade, das mais diversas que existam, seja ela uma necessidade pequenininha, seja ela uma enorme necessidade, de acordo com o coração de cada um que entrega com fé a Ti. Tu podes fazer muito mais do que pedimos. Apresentamos a Ti cada situação, não importando se para alguns parece tão insignificante, mas para o outro é muito importante. Que o Senhor entre nesse momento e faça algo para aliviar seu coração que está muito pesado, sua vida que está angustiada, não consegue descansar, não consegue dormir, não consegue relaxar, não consegue confiar inteiramente a ponto de se livrar desse peso, dessa ansiedade, dessa situação, dessa culpa, dessa depressão, dessa enfermidade física. Senhor, independente de onde essa pessoa esteja e do problema, se é conjugal, se é um problema financeiro, pedimos que em primeiro lugar o Senhor acalme esse coração, porque o Senhor é quem cuida de nós. Que possamos lançar nossa ansiedade, para isso contamos com a Tua ajuda. Querido Deus, faz o milagre nessa manhã. Que todos que vierem a ouvir essa programação sejam tocados por Ti, abençoados e alcançados. Protege o amado irmão, a irmã que trabalha, que está aí na luta diária para ganhar o seu sustento. Guarda, Senhor, aqueles que estão no trânsito, daqueles que estão em casa, dos que estão trabalhando. Abençoa-nos, dê um dia abençoado a todos nós. Nós colocamos tudo diante de Ti, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do querido Espírito Santo. Amém. Amém e amém. O título da nossa lição do segundo trimestre de 2020: Os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Um tema atualíssimo. A nossa lição hoje, a lição de número 4, o dia de hoje, dia 26 de julho de 2020, são 10h39, estamos ao vivo nos estúdios da rádio. A construção do templo enfrentou oposição. Hoje nós vamos trabalhar sobre os opositores do templo, né? Os Sanbalates e os Tobias, que a gente sempre ouve falar no nosso meio evangélico. Sempre vai ter os Sanbalate
e os Tobias, querendo se infiltrar no meio para que a obra de Deus não prospere. O nosso texto áureo está em Neemias, capítulo 4, e verso 6. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Até botei assim como? Botei um ponto de interrogação, né? Porque começa com assim, né? Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Precisamos estar inclinado para a obra de Deus. Porque nem todo mundo que estava na Babilônia, ele veio para a construção do templo. Porque muitos se enraizaram na Babilônia. Tiveram suas famílias, casas, comércio e ficaram por lá. Porque o seu coração estava inclinado àquele sistema. Se inclinou, gostou daquilo. Mas havia um povo que se inclinava à obra de Deus. Se inclinava a ver o reino de Deus ser implantado. Que o nome de Deus fosse adorado. Então, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E por isso a obra prosperava. Se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. A nossa verdade prática. Se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Tem muitas armas que ele utiliza para tentar nos parar. Mulher? Lembrando que o assunto em si, que é o assunto de hoje, que é a oposição, né, a construção do templo, o texto áureo vai falar sobre a construção dos muros, que na história vai acontecer um pouco mais adiante. Então o que nós vemos aqui são de uma forma mais panorâmica e abrangente, resumidamente, claro, há várias oposições dessa reconstrução da nação judaica, agora com a tribo de Benjamim e Judá, com o retorno da Babilônia, que eles agora vão fazer o altar, o templo e os muros para tornar Jerusalém fortificada novamente. Então aí são uma série de opositores que a gente vai ver no capítulo 4, conforme está aqui na nossa revista de hoje. Então a gente vê que o autor, que é Eurico Bergsten, ele não se ocupou em dar detalhes de um texto só, mas fez meio que uma salada histórica para que a gente olhe de um ponto de vista mais panorâmico. Panorâmico é quando a gente olha de mais longe e enxerga algo muito maior, sem muitos detalhes, né? Ao invés de um microscópio, um telescópio. É importante também essa visão, claro que sim, né? Para compreensão às vezes e para dar clareza. Só que alguns detalhes a gente vai estar falando no decorrer da aula. Até porque não foi num período só, né? Foram vários anos. Isso, foram vários anos. E assim como foi 3 levas para o cativeiro, também veio em 3 levas. 3 retornos. E cada um, então, primeiro foi os alicerces, a construção, depois o templo e depois os muros, né? Sim. Cada um em sua etapa. E assim sempre tiveram oposições dos samaritanos, né? Isso. Dessa época. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Esdra, capítulo 4, versos 7, 9, 11 e 13, o 15, o 16, o 21 e o 24. E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitredate, Tabeel e outros de sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas e Afarzaquitas, Torpetitas e Afarzitas, Arquevitas, Babilônios, Sussanquitas, Deavitas e Elamitas. Estes, pois, é o teor da carta que o rei Artaxerxes lhe mandaram, teus servos, os homens da Quém do rio, em tal tempo. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, edificar aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando seus muros e reparando seus fundamentos. Agora, saiba, ó rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos,
pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens, parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, para que cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros apressadamente foram eles a Jerusalém aos judeus e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano 2º do reinado de Dário, rei da Pérsia. Então teve Ciro, Artaxerxes, depois Dário, né? Uma sequência de reis aí, aqui né? é um resumo histórico de Isso. várias oposições das várias etapas na tentativa de reerguer Jerusalém como cidade, a começar pelo altar, o templo e os muros. Então aqui nós temos o Ciro, temos Dário, temos Artaxerxes, né? E que são reis que ora permitiam, ora se retraíam, né? Dependendo da política que era envolto, né, nesse cenário. Então a gente deve cuidar com a questão cronológica bíblica, por isso existe a Bíblia cronológica, para a gente não misturar os fatos históricos e a gente fazer uma mistura de datas, né? Embora todas as datas e números são aproximados. Ah, irmão, mas ficaram 70 anos no cativeiro. A gente sempre fala isso, mas foram 67. Ah, mas é que Israel ficou 430 anos no Egito. A gente fala que ficou 400. Por quê, irmão? São números redondos. Na Bíblia não há essa exclusividade ao ponto de os números e datas serem exatamente essas. A gente vê, as numerações sempre são aproximadas. Quando a gente vê, por exemplo, que dos irmãos, todos os filhos de Gideão, que diz que foram assassinados todos os seus 70 filhos, mas na verdade Jotão, ele não morreu porque ele fugiu. Então mataram 69. Isso. Mas por que a Bíblia fala 70? Números aproximados. É isso. Então não fique aí procurando chifre em cabeça de cavalo. Por quê? A Bíblia não tem essa proposta de ser uma enciclopédia e nem tampouco ter precisão. A narrativa dos fatos é que deve ser considerada importante, a narrativa histórica. É isso que o autor faz no capítulo 4 de Esdras. Deixa eu pegar aqui o primeiro tópico. Eu estava pensando que o irmão Eliel estava falando e interagindo com o professor. Eu gostei dessa parte aqui. Na lição deste domingo estudaremos um momento especial na vida do povo de Deus após o exílio, a reedificação do templo, um lugar de adoração e comunhão com o Todo-Poderoso. Irmão, sempre que você decidir reedificar o templo que muitas vezes foi destruído ou que foi tirado, você vai ter oposição. E não vai ser de longe, é sempre de perto. O altar, o centro do culto judaico, já tinha sido restaurado. Havia sacrifício, expiação pelo pecado, sendo oferecidos ao Senhor, como reino sacerdotal e povo santo. O povo devia oferecer sacrifícios a Deus, porém, o templo precisava ser restaurado e a restauração deveria ser vista como a prioridade para eles. Então, os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. Zorobabel, juntamente com o povo, além de trabalhar arduamente na construção, tiveram que enfrentar inimigos externos e internos. Homens que se infiltraram no meio dos trabalhadores, cujo único objetivo era atrapalhar e impedir a reconstrução. Porém, os judeus, sob a liderança de Zorobabel, não deixaram-se intimidar pelos adversários. Sempre que desejamos empreender algo em favor do povo de Deus, os adversários se levantarão. Mas quando confiamos no Todo-Poderoso inteiramente, recebemos força, coragem para lutar.
Talvez você esteja enfrentando algumas lutas, porém não desanime, não olhe para os inimigos e não dê atenção às suas críticas, mas continue a olhar firmemente para Jesus e seja um vencedor. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, os homens que se infiltraram no meio dos trabalhadores sempre tentam se infiltrar pessoas no nosso meio para trazer palavras para tentar nos desanimar. E é isso que a gente vai ver na sequência da lição. A nossa introdução: o altar havia sido restaurado. A festa dos tabernáculos, celebrada, o holocausto contínuo, estava sendo oferecido cada dia, conforme o rito. Esdras 3, 2 e 4. A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperava o momento de iniciar a reedificação do templo, porque precisava ter um lugar específico. Irmãos, quando eles retornam da região da Babilônia e eles chegam até a terra de Judá, quando eles colocam os pés na terra de Judá e eles recomeçam a levantar o que sobrou da cidade, usando as pedras que ali estão para a construção do altar e assim por diante, já começou a perseguição. Então eles não tiveram um minuto de sossego. E isso a gente vê logo no capítulo 3, versículo 3 de Esdras, que nós já falamos aqui em aulas anteriores, e nós temos aqui o cuidado de não entrar na reedificação propriamente dita, né, que nós vamos ver aqui, que é a semana que vem, né, que Zorobabel recomeça a construção do templo, já que ele ficou parado por quase 15 anos. E hoje nós vamos falar sobre essa oposição estritamente mais relacionada ao início da construção do templo, porque tiveram oposições em todas as etapas e eles não tiveram sossego em momento algum. As críticas, as calúnias, elas foram inevitáveis, elas foram chegando, não importasse o que eles fizessem. Então o nosso pior defeito é tentar agradar todo mundo. Quando você fica ansioso por agradar todo mundo, você cria uma expectativa, e a expectativa ela é terrível para gerar frustração. Isso. Então você, quando cria uma expectativa, deixa um pé à frente e o outro um pouquinho atrás. Caso isso não funcione, irmão, isso é falta de fé. Irmão, isso é ser racional. Nós temos que estar preparado para o sucesso e para o insucesso. Não é que tudo que a gente vai fazer vai dar certo. Não são todas as nossas decisões, nossas escolhas que vão funcionar. Então eu tenho que aprender a perder também. E me recuperar disso. O problema da nossa geração, sabe qual é um dos problemas da nossa geração? Principalmente no mundo da internet, nós não sabemos lidar com as críticas. As pessoas não sabem. Então, antes de ser um obreiro, antes de levantar uma pedra e colocar em cima de uma outra, pense comigo, você está preparado para as críticas que virão? Porque se você não está preparado, isso é a causa de uma porcentagem muito grande de pessoas pararem e desistirem, porque para elas não compensa. Então eu cansei já de ver pessoas colocarem o comentário lá no TikTok, lá no Facebook, lá de alguém que criticou severamente, e a pessoa está ali chorando, desabafando diante do celular, diante de uma câmera, porque essa pessoa me criticou, me falou, mas não é assim, e fica ali perdendo 10 minutos, 20 minutos de vida respondendo uma crítica que o magoou profundamente. Então, irmãos, a gente sempre diz que rio que tem piranha, jacaré nada descosta. Então a gente tem que ter cor de jacaré, porque do contrário, se não calejar, meu amigo, vai sangrar a vida inteira. Crie calos espirituais. Mas já estão falando de mim. Vocês vão falar a vida toda, irmão. Você nunca vai fazer uma coisa tão bem feita que não vai haver uma crítica. Por que a gente acha que por fazer as pessoas não vão criticar? Mas eu estou fazendo com amor. Sim, vai ser criticado. Mas eu fiz tão certinho, vai ser criticado. Mas eu me esmerei, eu gastei tempo, perdi noite de sono e fiz. Pois é, mas você não sabe encher balão, é o que vão dizer. Então assim, acostume-se. Ou não faça. Mas é melhor se acostumar. Vai se acostumando. E tem um problema também, irmão Léo, que muitas das vezes na obra de Deus a gente faz com as motivações erradas, esperando a aprovação das pessoas.
E isso é um problema sério. Quando E é uma não expectativa, vem, e é né? uma expectativa que frustra. Quando você falou com os dois pés, um atrás e outro na frente, me veio. Porque quando você está com os dois pés juntos, se alguém te empurrar pelas costas, você desequilibra e cai. Se alguém te empurrar pela frente, também você desequilibra e cai. Mas se você tiver com um pé, um na frente e outro atrás, você tem um ponto de apoio. Você consegue se firmar e não cair. E a nossa motivação tem que ser feita como se fizesse para Jesus, tivesse feito a eles. Tanto é que quando ele fala lá em Mateus assim, quando tivesse fome nós te damos de comer, quando tivesse frio, quando fizesse um desses pequeninos, fizesse a mim. Então cada coisa que a gente fazer é como se tivesse feito para Cristo, para que a gente não se decepcione esperando das pessoas aprovação. E essa aprovação ela não vai vir. Ela vai vir muitas vezes como desaprovação, para tentar nos desanimar. Então precisamos saber a quem estamos fazendo e o que estamos fazendo. Os alicerces do templo são lançados. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro, da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo. Esdras 3:8. Todos apresentavam muita animação para o trabalho. A importância. A Bíblia diz que Davi tinha um espírito animoso. Mesmo diante das batalhas, das frustrações, ele se alegrava em Deus e fazia ele vencer. Então, todos trabalhavam com muita animação para o trabalho. Nada que façamos para Deus pode ser um espírito de desânimo, e sim animoso. Não com pensamento, nós estamos aqui fazendo apologia ao pensamento positivo, né? Mas que tenhamos alegria em nosso coração. O problema é quando a gente está desanimado, a gente começa a fazer pela metade, né? Porque esse é o problema do desânimo, porque após o desânimo vem o desleixo. Tudo aquilo que você faz desanimado, você faz desleixadamente. Tudo aquilo que você faz alegre, você faz o melhor, né? O irmão Eliel trabalha na construção civil, trabalha com piso, ele faz o acabamento, o final, né? Eu já falei isso várias vezes aqui. Então, quanto melhor a perfeição, mas tem aquele dia que ele está mais animado, tem aquele dia que e ele busca fazer. Mas se a gente estiver desanimado, a gente vai falar, não, tá bom, deixa assim e toca. Mas não é, aquela marca sempre vai ficar. Então a gente deve ter esse ânimo. E o Espírito de Deus é que traz esse ânimo no nosso coração. Precisamos sempre ter isso conosco. O lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. O lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Tudo aquilo que a gente fazer na obra de Deus, ou tudo aquilo que a gente conquistar, que Deus nos deu, nós devemos celebrar isso. Os sacerdotes já paramentados, com as trombetas, os levitas, filhos de Asaf, com os saltérios para louvar ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Esdras 3:10. Todos os que assistiram o lançamento dos alicerces expressaram seus sentimentos com tão grande júbilo que as suas vozes se ouviram de muito longe. Esdras 3:12-3. Isso trouxe força e energia para que eles trabalhassem ainda mais na construção do templo. O pastor Adriano, que deu aula lá na igreja, uma aula muito boa, ele explicou sobre essas duas gerações e as duas expressões diferentes na hora do fundamento do templo. A geração mais nova davam brados de alegria, porque choravam pela emoção de estarem começando um templo só seu. E a geração antiga, que é aquelas pessoas que já tinham mais de 70 anos, que viram o templo antes de ser destruído, choravam de tristeza, né, a recordar a suntuosidade do templo anterior, que era todo decorado e muito bem ornamentado, né? E agora ter que se contentar com um fundamento tão simplório, né? E isso trouxe uma lembrança, uma nostalgia, que a nostalgia é um sentimento de saudade acompanhado de tristeza, né, por lembrar de algo que já deu alegria no passado, mas por não estar mais ali, lembra da sua tristeza. Então essas vozes se misturaram, o choro de tristeza e o choro de alegria, de modo que
não se discernia se o povo estava de fato feliz ou triste, porque as duas gerações se misturaram. É uma dificuldade hoje na igreja, até ele falou sobre isso, da gente mesclar duas gerações. A gente não pode jogar os jovens para fora da igreja, a gente não pode permitir que o mundanismo tome conta, mas tem que ser um pouco flexível, porque o jovem de hoje não pensa igual essa geração que já tem 70, 80 anos. Só que não podemos viver só do passado também. A recordação ela é muito boa, mas a gente tem que fazer com que a igreja seja atraente aos jovens. Mas o que mais importa é manter nisso a palavra e o Espírito Santo, mas não perder a essência. Então, essa questão de adaptação na modernidade, mesmo com o advento da internet, ela é muito importante para a permanência dos jovens na casa de Deus. E a gente deve considerar isso. A gente deve ter respeito pela casa de Deus, como a gente vai ver aqui na sequência, e ao mesmo tempo mantendo os valores antigos que são o nosso fundamento. Podemos ornamentar a construção, como pintar a fachada de um prédio, né? Me referindo aqui a alguma adaptação de novidade na igreja, um instrumento diferente, um louvor que visa trazer os jovens para a casa de Deus, mas não perdendo a palavra e o Espírito Santo. Esses são quesitos importantes. Se a gente fazer da igreja um clube de férias com piscina, com sala de jogos e tudo mais, a gente vai perder a essência, que é a prioridade, que é a palavra e o Espírito Santo. Isso tudo vem em torno de respeito, né? Cada um respeitar a sua geração e o seu tempo. Né? Hoje nós temos uma dificuldade hoje, que as redes sociais trouxeram uma quantidade de informação muito grande e muitos não conseguem filtrar. Então hoje há uma independência por parte dos membros por buscarem a pregação que quiserem escolher na internet e se alimentarem daquela pregação. Há pastores muito bons falando na mídia, não é? E hoje eles estão semanalmente, alguns quase que diariamente, transmitindo uma palavra muito bem pregada, ensinada, e isso tem nutrido a alma de muita gente. E às vezes, quando chegam na congregação, o pastor é muito simples e acaba sofrendo um detrimento em relação a esses pregadores da internet. E isso é um problema, sabe? Porque a gente precisa da igreja e precisa também desse dirigente que tem um bom caráter, mas que é simples. Não vai falar igual o doutor Augusto Nicodemos e nem Hernandes Dias Lopes, mas ele tem a palavra dele, que ele estudou, que ele orou em cima daquilo ali. Então, quem hoje está na modernidade deve ter também, né, essa coerência para tentar se adaptar a essa inovação sem perder a parte essencial, que é a parte do culto, da proximidade, de estar junto, porque se você morrer, o Hernandes Dias Lopes não vai vir fazer seu enterro, acredite em mim. Isso, é aquele pastor que esteve ao seu lado cuidando de você. E o teu casamento também, e a apresentação do teu filho, e assim por diante. E que muitas vezes tem levantado de madrugada e orado e você nem sabe, nem então, isso é uma característica, nem percebe. É uma característica do tempo moderno hoje. Isso. Inevitável. A reedificação do templo. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia. Esdras 1, 1 e 2. Convém lembrar que o despertamento pentecostal, que chegou ao Brasil em 1911, trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pode ser simbolizado pelo templo de Deus. 1 Coríntios 3 e 16. A Igreja de Deus é um mistério. Efésios 5 e 32. Que não pode ser compreendida pelo homem natural. 1 Coríntios 2 e 14. O Espírito Santo quer salientar que Jesus em pessoa quer edificar a sua igreja, e ele o faz conforme a palavra de Deus. O Espírito Santo quer gerar um sentimento de relevância, de reverência pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus. O Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela palavra do Senhor, que é a morada de Deus. Efésios 5, 2 e 22. Veja também Êxodo 3 e 5, Salmos 89 e 7. O Espírito Santo quer adestrar a igreja, porque ela é instrumento da ação de Deus aqui na terra. Efésios 3 e 10. Deus tem um trabalho para cada servo seu, na grande obra de evangelização do mundo. Marcos 13 e 34. Então, a reedificação do templo não começou tudo de uma hora só.
Primeiro a vinda, o choro, qual é a oração de Neemias. Sim. O desejo do povo de estar em sua terra. Começa por aí pelo desejo. A vontade, né? E sem contar que para complementar toda essa vontade, nós temos a ação de Deus para que isso se realizasse. Sim. Que é o que a letra A, B e C que vai falar. O Espírito Santo, né? Que quer salientar que Jesus em pessoa quer edificar, como ele fala no futuro: edificarei a minha igreja, que é Mateus 16, 18, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, enquanto que nós temos um despertar, esse despertar é a influência do Espírito Santo que nos move de dentro para fora, nos impulsiona, nos anima, nos incentiva, mas a obra principal quem faz é Deus. É Deus que cuida da sua igreja. Jesus é o guarda, Jesus é o que cuida, Jesus ele protege. Assim como a Bíblia faz a parábola com Paulo sobre o marido e a esposa, que é Cristo e a igreja, a proteção que o marido pode oferecer à sua esposa, a proteção que Cristo oferece para a sua igreja. Então a igreja está bem guardada, bem cuidada. Ainda bem que não é um homem comum que cuida, mas é alguém com todo o poder no céu e na terra. Então, irmão, descansa. Deixa que Jesus cuida da igreja. Faça a sua parte e se contente que a sua parte é apenas uma parte no meio de tantas pessoas que estão também trabalhando e falando do amor de Deus. Então, a igreja de Jesus, a nossa parte é uma pequenina. Não deixo de fazê-la por ser pequena, mas eu devo considerar que a igreja não está fundamentada sobre um homem qualquer. É Jesus, ele é o fundamento. É a rocha inabalável. Exato. Os samaritanos opõem-se à construção do templo. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Estes eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Síria tinha deslocado para as cidades de Samaria, depois de ter levado as 10 tribos do reino do norte em cativeiro para a Síria. Encontramos essa história em 2 Reis 17 e 23. Eram pagãos que haviam sido ensinados acerca do Deus de Israel. Assim, os samaritanos continuavam servindo a seus deuses, mas também temiam o Senhor. É 2 Reis 17, 23 e 33. Então, porque o reino do norte, irmão Eliel, mais ou menos 100 e poucos anos antes. 150. 150 anos antes. Alguns dizem 120, parece que 120 seria mais correto, mas é aproximado. Isso. Já tinha sido levado pelo reino da Síria. E o rei da Síria trouxe outros povos e habitou aquela terra. Com suas culturas, seus deuses, suas formas. E o povo do reino do norte nunca mais voltou para ali. Se espalharam, ficaram espalhados por todo. Por isso que havia essa mistura, não tinha mais. Só o reino do sul ainda continuava resistindo, porque Deus ainda queria trabalhar com o reino de Judá, ainda queria que ele se arrependesse, queria que se voltasse, porque ainda tinha reis no reino de Judá que ainda se voltaram a favor de Deus, que ainda fizeram alguma coisa diferente do reino do norte. Então 120 anos antes, né, aproximadamente, eles tinham sido levados. O que ocorre aí, né? Lembrando que a expressão, a gente sempre diz que foram levados para a Síria, que é comumente a gente fala, né? Mas é a Síria, que é o império, né, com A. O Império Assírio, né? Porque tem um país que fica norte de Israel chamado Síria, e tem um Império Assíria, que é diferente. Então, as 10 tribos e meia tribo de Benjamim e as outras 10, foram levadas para a Síria. Aí, de Babilônia, o rei do próprio império fala com Sargão II que ele vai voltar com pessoas dessa região, e nós vamos ver que ele trouxe pessoas de regiões diferentes. E já vou explicar qual é um dos motivos disso aí. Quer ver o texto de 2 Reis 17 e 30? Os da Babilônia, que vieram da Babilônia para morar na terra de Israel que estava deserta, fizeram Sucote e Benote, o seu deus. Os de Cuta, que é um outro país, fizeram a Nergal. E os de Amate fizeram Azimá. E os aveus fizeram Nibás e Tartaque. E os sefarvitas queimavam seus filhos a Adrameleque e a Anameleque, deus de Sefarvaim. Tudo nome meio esquisito, mas são nome de regiões e gentílicos desses países.
Aí você diz, e qual é a lógica, né, de um rei chegar em uma terra, tira lá, sei lá, 1,5 milhão de pessoas de uma região, contabilizando todos, retirar todos eles dessa região, levar para uma terra que distava lá 1.600 quilômetros, e dessas terras pegar grupos de 5 nações diferentes e trazer essas 5 nações e colocarem na região de Samaria, de onde nós vamos ter a origem dos samaritanos. Por isso que, se você quer saber por que judeus e samaritanos não conversavam, e isso aparece no Evangelho de João 5, quando Jesus tenta falar com a mulher chamada de samaritana, ou por que Jesus colocou um samaritano na cura dos 10 leprosos? Desculpa, por que o samaritano volta e ele reverencia Jesus, uma forma de ansiedade? Por que Jesus coloca o samaritano na parábola do samaritano? Porque havia essa intriga entre eles. E por que essa intriga existia? A gente vai encontrar isso no 17, segundo Reis. Então, por que o rei da Assíria fez isso? Porque o reino de Israel, que era o reino norte, que sobreviveu menos tempo que o reino sul, porque os reis eram bem piores, eles foram desbaratinados, ou seja, eles foram levados para o império, para a capital, e lá eles foram espalhados. O que ele queria fazer com isso? Gerar um enfraquecimento. Porque se Israel está a norte de Judá, e se esses dois povos que se dividiram, no caso agora é Judá e Israel, se unem, eles ficaram desunidos durante muitos anos, eles se unem, e se unem com mais alguns, eles podem não derrubar o império, mas eles conseguem incomodar o império. Então, eles não poderiam permitir que eles se unissem. Então, mandaram eles para a capital e lá espalharam eles, todo mundo quietinho. Quando você chega numa igreja estranha, quando você chega numa empresa estranha, quando você chega numa cidade estranha, o que você faz? Você fica bem quietinho, é o último a falar. Então, você não vai incomodar ninguém por aqui. E o que o império menos quer? Que alguém tenha voz e vez, que alguém organize uma rebelião. Então, para evitar que isso acontecesse em Samaria, o que o rei fez? Trouxe povos de idiomas diferentes. Porque até a visão desses povos na época, porque a guerra não era guerra entre povos, era guerra entre deuses. Então, deuses da terra. Por isso que a gente vai ver, não, o deus deles é dos montes, não, Sim. é dos vales. Então, da terra. Como também eles já ouviam falar do que Deus já tinha feito lá atrás, de Moisés e tudo mais, era também queria. E isso era o famoso, corria, olha, os deuses de Israel são muito fortes. Ele queria trazer essa mistura para enfraquecer o Deus de Israel. E tanto é que daí acontece um problema. Porque quando ele tira e traz esses povos e eles começam a fazer essas adorações e não tem mais adoração ao Deus de Israel naquele local, leões começam a aparecer e começam a atacar o povo. E o povo não tem mais paz. E aí eles mandam para o rei da Assíria, para o chefe do império. E diz assim, o que a gente vai fazer? Ele manda sacerdotes para que também tenha a adoração do Deus de Israel, para que cesse a praga de leões. Porque o que eles entendiam é que a terra de Israel pertencia ao Deus de Israel. Isso. E pelos ataques de leões, já que nós estamos falando de uma região que estava ligada até ao norte da África, que ali haviam leões de fato, né? Então era atribuída como se fosse um castigo divino. E aí essa mistura funcionou bem para o Império Assírico, já que o povo não tinha mais unidade, já que se descaracterizou, já que não havia mais um centro de adoração. Então, um império que tem os seus povos que lutam entre si é favorável à cabeça que comanda tudo. Você está entendendo? Tipo assim, se nós tivermos municípios que brigam entre si, por que o governo vai se importar? Agora, se os municípios se unem contra o governo, aí é uma preocupação. Sim, aí é uma preocupação, porque agora tem força. Porque a união, como é que a gente diz, faz açúcar e faz força também. Então, a força está nisso, na unidade. Então, isso ocorre para que eles não se unissem. E o resultado dessa mistura vai gerar o que a gente chama de samaritanos. Certo? Então, eu digo, o diabo não precisa destruir a igreja, ele só precisa misturar ela com uma coisa que não é igreja. Pronto. Você está entendendo? São as falsas doutrinas de hoje que tentam entrar. Claro. E para que ele vai destruir a família se ele pode fazer com que outras coisas que não são família se misturem e se pareçam com tal? Aí vai desfragmentando. Então por isso que a gente tem que cuidar com o que é a essência e com aquilo que é essencial, para a gente não perder o foco do ser.
Porque o Espírito Santo ainda zela pela igreja, pela unidade, para que a nossa igreja permaneça em pé. Para isso ela precisa estar unida e não brigando entre si. Quando parte para o lado da humanidade, o antropocentrismo, gera briga por posição e poder. E essa briga por posição e poder, do quem é mais importante que eu, é gerado pela falta de perseguição. Porque quando há perseguição de fora para dentro, a igreja se une porque é viável a nossa união. Agora, quando nós brigamos entre si, é sinal que o mundo lá fora não está nem aí para nós. Aí nós brigamos por posição. E quando a igreja divide-se contra si mesma, a própria Bíblia fala sobre a família. Ela vai quebrar no meio. Então veja a importância de nós termos... Porque quando os discípulos estavam muito bem com Jesus, o que eles perguntaram? Senhor, quem de nós aqui é o maior? Porque agora sobrou tempo para a gente discorrer quem é mais importante, quem é mais chegado, quem é mais íntimo com o Senhor. Porque eles estavam desocupados. É como eu digo, a gente fica ali planejando coisas muito excelentes, é porque o cabo da enxada já não está mais recebendo suor das nossas mãos. Porque quando a gente está ocupado no trabalho, a gente não está questionando quem é melhor, quem é maior. E quando a gente entrou por essa briga, é sinal que a nossa humanidade está sufocando o nosso espírito. A nossa espiritualidade, isso mesmo. Os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. Esdras 4, 4 e 5. A maldade dos samaritanos levou-nos a enviar uma carta ao rei da Pérsia, contendo acusações mentirosas contra os judeus. O rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra. Então, porque começa com Ciro. Ciro dá a carta e autoriza. E quando a gente vai ler, vai estudar sobre o assunto, a gente vê que eles sempre importunavam com Ciro, mas Ciro não dava atenção às maldades deles. Mas quando mudou o rei aqui, o rei não sabia muito do assunto, e quando ouviu aquilo a primeira vez, ele manda parar a obra. Então sempre vai ter esses opositores. O começo da oposição, nós já vamos passar para o tópico seguinte, mas só para concluir esse pensamento aqui, o começo da oposição se deu como? Em forma de ajuda. Os samaritanos, que eram uma mistura de todos os povos, que eu li aqui para os irmãos, segundo Reis 17, eles vieram até Zorobabel e ofereceram ajuda na construção do templo. Por quê? É muito melhor, para eles era melhor um inimigo dentro do acampamento do que 1000 inimigos do lado de fora. Né? E é o ditado que diz que é melhor um inimigo declarado do que um amigo disfarçado. Se a gente consegue se misturar na construção, a gente consegue atrapalhar a construção. Então nem todos que te oferecem ajuda, de fato estão interessados em te ajudar. Há pessoas que te oferecem uma ajuda, mas na verdade ela quer uma oportunidade de te enganar. E isso os samaritanos sabiam fazer muito bem quando eles disseram, a gente vai ajudar. Mas graças a Deus... que Zorobabel disse, não, a gente vai construir tudo sozinho, sem a ajuda de vocês. Aí eles disseram, então agora a gente vai atrapalhar. Tipo assim, se a gente não pode ajudar, a gente vai atrapalhar. E ele chega a conversa, né? Nós já adoramos Deus, o Deus já sacrificamos ele desde antes. Porque quando acontece a praga dos leões, é enviado sacerdotes e é restabelecido o culto. Só que eles, além de adorar a Deus... né? De sacrificar, não adorar, de sacrificar a Deus, sacrificava a outros ídolos também. Sim. Sacrificava a outros deuses. Tá aí o que a gente chama hoje de sincretismo religioso. Começou-se essa mistura. E o que Zorobabel não queria com isso, não é porque maldade, porque eles já tinham ido pro cativeiro por causa da mistura. Por causa da idolatria, porque o povo se misturou com outros povos e essa mistura trouxe a idolatria. E essa idolatria levou eles ao cativeiro. E eles não queriam mais saber disso. Zorobabel disse, não, a gente não quer essa ajuda. Porque na realidade o que eles queriam se misturar, se infiltrar, para dominar, para tomar conta. O pastor Adriano falou uma coisa interessante hoje na escola dominical. Ele assim... Claro que a gente tem medo do ruído do leão, mas devemos se preocupar mesmo com as sutilezas da serpente. Porque o rugido do leão você ouve de longe, você se apavora, tem medo, ele te provoca um pavor. Mas a sutileza da serpente, ela vai se aproximando devagar. E quando você vê, ela está tão perto. O texto é 17:33, Fabiano está citando.
E assim eles adoravam o Senhor e ao mesmo tempo serviam seus próprios deuses, segundo o costume das nações no meio das quais tinham sido trazidas. Ou seja, é aquela pessoa que procura estar em cima do muro e aproveitar os dois mundos. Eu estou do lado de Deus, estou na igreja, mas ao mesmo tempo vivo uma vida promíscua ou uma vida de pessoas que roubam, trapaceiam e assim por diante. Mas não sai da igreja, mas também não sai do mundo. Se você está contaminado com as coisas do mundo, você vai trazer contaminação para dentro da igreja, essa pessoa vai trazer. Lembrando que mundo aqui não é o planeta, nem os seres humanos, não, a humanidade. O sistema. É o sistema. Você se aproveitar do sistema. Domingo à noite você está na igreja com as mãos levantadas e sacrificando, porque não é adorando, né? Se prostrando e fazendo lá os seus votos, e na segunda-feira você está envolvido com coisas que não agradam a Deus, praticando coisas que não agradam a Deus na segunda, na terça e na quarta-feira, ou adorando outros ídolos, prostituições e tudo mais. Então são com essas coisas que devemos cuidar. Não pode haver essa mistura, não pode haver essa ligação. Interessante que quando o profeta Elias ele levanta o altar ali no Monte Carmelo, ele faz o rei com as duas sementes, faz uma separação ali do altar. Ele faz essa separação, tem uma analogia de separação ali. Então deve haver uma separação. O nosso terceiro tópico. Como se explica a falta de resistências dos judeus? Eu vou dar uma corrida agora. Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. A ordem de construir o templo tinha sido dado pelo Deus do céu através do rei Ciro, a maior autoridade da época, que ensinara o decreto da construção do templo. Os judeus haviam ter recorrido a Deus. Toda a história dos judeus é rica de exemplos de como Deus ajudou o seu povo em tempos difíceis. A própria vida dos judeus, a vinda dos judeus para Jerusalém, era uma clara demonstração de que Deus estava nesse negócio. Vejamos alguns exemplos da história dos judeus, quando foram ajudados pelo Senhor. Nos dias do rei Ezequias, Judá foi cercada pelo rei da Síria, que começava a fazer com Judá o que já havia feito com o reino de Israel, levá-los em cativeiro. Nesta hora de perigo, o rei Ezequias buscou o Senhor e foi ouvido, pois um anjo feriu o arraial dos assírios, destruindo 185.000 soldados. 2 Reis 19:30 e 2 Crônicas 32, do 21 ao 22, encontramos essa narrativa. Nos dias do rei Josafá, ameaçado pelos amonitas e pelos moabitas, os habitantes de Judá foram convocados pelo rei para pedir socorro ao Senhor. Ver o texto em 2 Crônicas 20, do 1 ao 24. Deus guerreou por eles, e sem terem que lutar, os inimigos foram desbaratados. Muitos exemplos da ajuda de Deus no passado deveriam ter inspirado os líderes do povo à resistência a essa maldade dos inimigos dos judeus. Quando eu estava lendo isso, irmão Eliel, eu me lembrei de algo. A gente sempre se esquece aquilo que Deus já fez na nossa vida para trás. O povo nunca voltava só, olha, aconteceu isso e isso, se nós buscarmos a Deus. A gente, quando diante de uma situação, a gente quer resolver aquilo, mas não olha para trás o que Deus já fez por nós. Qual foi as armas, qual foi o jeito que Ele usou, como que foi feito, por que aquilo está acontecendo? Eu acredito, pela própria característica do texto bíblico, que tanto Zorobabel quanto o próprio sumo sacerdote da época, que nós vamos tratar aqui no tópico seguinte, e até mesmo uma parte até... Parece-nos que Esdras também foi assim. Parece-nos que eles confiavam mais nos decretos dos reis do que na providência divina. Eles estavam confiados demais no rei. Então a palavra de autoridade nessa ocasião era do rei Ciro e posteriormente Dário e Assuero e assim por diante, mas Artaxerxes também, isso estou resumindo no decorrer da história. Mas havia muito assim aquelas fofocas, aquelas
cartas que eram enviadas até a corte para denunciar que aquilo era um aspecto de rebelião. E ao invés de, quando viram o decreto de parar uma obra, por exemplo, do tamanho como eles estavam fazendo a reconstrução do templo, posteriormente dos muros, buscar Deus, se virar para Deus e clamar a Deus, para que Deus fizesse. E aqui nós temos dois exemplos. Temos o exemplo de Ezequias, né, que um anjo interviu ali, né, e matou 185 mil soldados assírios numa noite. E nós temos também o próprio Josafá, que foi instruído por Deus, e o próprio Jaazimiel profetizou, e colocaram os cantores à frente e foram cantando, e os inimigos começaram a lutar entre si e fugir. Então, a vitória que a gente atribui unicamente a Deus. Eles não tinham poder bélico para derrotar uma nação tão poderosa, né? Nem Senaqueribe, né? não tinha condições, humanamente não tinha. Então, quando o nosso recurso humano acaba, a gente tem que buscar refúgio em Deus. Só Ele pode fazer. O que a gente pode fazer, a gente faz. Mas quando a gente não pode fazer, porque é algo que é Deus que faz, não adianta a gente ficar se esgotando. Porque senão a gente vai se acabar. E a gente morre mesmo, morre, não importa, vai morrer. Né? Minha esposa dizia para mim, se tu continuares se esgotando e tentando fazer com as tuas próprias mãos, tu vai morrer. E tu não vai conseguir chegar a lugar algum. Ora, Deus entrega, Deus vai dar clareza, Deus vai dar estratégia. Né? Deus vai dar condições, Deus vai colocar a pessoa certa do seu lado. Confia, Deus tem um jeito, Deus dá jeito para as coisas, e a gente morre confiando se for preciso, e não vale a pena viver sem confiar. E isso aconteceu nessa ocasião. Nós vamos ler aqui, né? Eu vou ler aqui, ó, o motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Zorobabel, o chefe político do povo judeu até então, tinha confiado na sua própria força. Aí nós vamos ler semana que vem. Na outra semana a gente vai estar tratando sobre o incentivo de Ageu e Zacarias na reconstrução do templo, que foi muito importante a profecia deles para animar os judeus, que é Zacarias 4 e 6, que vai dizer: não é por força nem por violência. Essa profecia é para Zorobabel, porque Zorobabel estava sendo coagido mediante força física. É o texto que nós lemos na leitura em classe, e é o texto que está aqui no capítulo 4 de Esdras, que quando chegou o decreto, os oficiais do rei foram lá à força com espadas e mandaram eles parar a construção. Não era para eles devolverem com violência, porque o que eles iriam fazer? Ir lutar contra o império? Eles têm que lutar com as armas certas. Nessa ocasião, o correto seria a oração. Então, para complementar minha leitura sobre a letra A de Zorobabel, quando as suas próprias forças se esgotaram, não teve mais condições de resistir, sentindo-se inteiramente desarmado diante do inimigo. E o segundo ponto, essa é a parte civil, que Zorobabel era um líder civil. Nós temos aqui Josué, sumo sacerdote, líder religioso do povo, estava com as suas vestes manchadas. Este fato tirou dele toda a autoridade espiritual. Diante do problema causado pelos inimigos, ele não tinha fé para buscar da ajuda de Deus, do Todo-Poderoso, uma vez que o ministério de fé é guardado com uma pura consciência. Ou seja, ele estava com as vestes manchadas, ou seja, ele tinha algo que o acusava. Então, quando um líder espiritual ele tem na sua vida moral algo que o acuse e o condene, na mais diferente forma que for, ele perde toda a essência e autoridade do que está dizendo, porque tudo que um obreiro tem para dar para a sua igreja é credibilidade. Se perder a credibilidade, acabou. Não adianta fingir que não, acabou. As pessoas não falam, as pessoas mais simples concordam, maneiam a cabeça dizendo que está bom, que está certo, mas a grande maioria é muito inteligente e sabe que uma pessoa em condições imorais, ela não serve para o ministério, a não ser que ela corrija isso. E depois ela volta, e não adianta reclamar. Porque vão jogar a minha história no lixo por causa de um capítulo. É assim. Eu sei que é assim, você sabe. Eu posso ficar 30 anos aqui ensinando. Se eu cometer um erro só, ninguém vai me perdoar por aquele erro. Não vão lembrar do Eliel que dava aula na escola dominical. Vão lembrar o Eliel que cometeu um erro. E vão citar o meu erro o resto da minha vida. Então, antes de errar, a gente tem que pensar bem. Então, isso gerou enfraquecimento. A falta de confiança e a falta de pureza. Então, quando essas duas coisas elas acontecem, não tem para onde correr. E eles se encontraram no meio de uma guerra travada, porque veio o decreto para que eles parassem a construção, e eles foram parados à força, e eles então desanimaram por quase 15 anos. Não tem como.
porque as armas deles eram humanas. Por isso que a profecia de Zacarias 4:6, eu li várias vezes esse texto, Zorobabel, não é por força nem por violência. A gente vê esse texto sendo aplicado em muitas formas, mas ele é especialmente para Zorobabel principalmente. Ah, mas aplica a nós? Claro que sim. Não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Não adianta você querer lutar sozinho, usando as suas próprias armas, usando seus dedos para digitar, para tentar menosprezar alguém, fazer justiça. Porque, irmãos, a gente deve praticar a justiça e não o juízo. Porque a prática da justiça é o que é correto. E o juízo é aquilo que Deus aplica. A gente tem vontade de se vingar, a gente tem vontade de fazer alguma coisa para que a pessoa que cometeu o erro pague pelo que ela fez. Isso é juízo. Mas só que eu não estou nessa condição, porque quem vai executar o juízo é o juiz. E no meu caso, a minha obrigação é apenas praticar a justiça. É a prática da justiça sem estar sentado na cadeira de juiz, né? Quando a Bíblia fala não julgueis e não sereis julgados, é isso. Porque você não está na cadeira de juiz apontando, dizendo o que é certo e o que é errado. E sim a prática, você olhando para si mesmo, eu não tenho essa conduta. A minha conduta deve ser outra. Você sobre você mesmo. Porque aqui diz, o texto bíblico fala que o próprio Satanás acusava Josué, o sumo sacerdote dessa época, porque as vestes dele estavam manchadas. E com a baixa da sua autoridade, então, todo mundo se acomodou. Isso porque não tinha força. Então, como a gente estudou na lição passada, né? Do primeiro trimestre sobre Efésios, as armas espirituais. As nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. É essas armas poderosas em Deus que nós devemos usar para destronar as potestades do mal. Porque sobre eles havia uma potestade, havia um poder, que era o Império Medo-Persa. Mas em cima desse Império Medo-Persa existia aquele que tinha todo o poder. Aquele que já tinha inclinado o coração de Ciro para que eles reconstruíssem o templo. Então eles deviam ter recorrido a Deus e não ter lutado. Eles fizeram um altar, sacrificaram ao Senhor, mas ainda não confiavam inteiramente em Deus, para que Deus intervisse para que a construção fosse levada a cabo. Isso. E às vezes acontece conosco, caminhamos com a Bíblia, frequentamos um culto e vamos à igreja, mas a gente não tem a força espiritual necessária para lidar com os nossos próprios problemas. Porque nós somos falhos, humanos e limitados. Mas a gente sabe onde buscar força, é só em Deus. Se Deus não estivesse ao nosso lado, irmãos, nós já teríamos sido destruídos. Destruídos por nós mesmos. Pelas nossas vontades, por aquilo que a gente deseja que Deus não deseja. Eu não vou nem entrar aqui na lista, porque ela é grande, ela não termina. Mas só que Deus tem misericórdia de nós. E Ele nos abre os olhos, Ele nos dá no meio da tempestade uma calmaria. Ele traz o perdão. Então foi trocada a veste do sumo sacerdote. Quando ele pegou uma outra veste, na própria visão de Zacarias, ele então recebeu a autoridade para exercer, né, o seu trabalho. A mesma coisa o filho pródigo quando chega. O pai disse, voltou, então coloca para ele aí uma roupa nova para que ele vista. E quando essa roupa nova é colocada, a vida nova se inicia. Então a gente recebe o perdão restaurador. O problema é quando a gente carrega o fardo do pecado e não reconhece, não se arrepende. E aí não há restauração. Fica pesado para andar. Você não aguenta. Há um acusador, há uma consciência que acusa e condena. Você vai ajoelhar para orar, a primeira coisa que vem é o seu pecado. E aí você não consegue ligar-se a Deus. E aí gera ansiedade, enfraquecimento, gera uma série de coisas. Não estou dizendo que quem é ansioso está em pecado, mas muitas vezes acontece isso. E isso aconteceu aqui. Falta de segurança em Deus. Estão seguros no homem, mas o homem mudou de ideia. O rei Dário mandou parar. Mas o Ciro que disse que era para fazer, mas o Dário mandou parar. Entendeu? Artaxerxes mandou parar, né? Isso. O Dário manda, depois em Dário eles vão fazer isso. Sim. Mas em todos os reis houve esses decretos. Isso, os decretos de começo e parada. De início e parada. Recomeço e para, agora começa, para, e fica aquela coisa. Porque aí tiveram que buscar nos próprios livros, né? Rei Dário busca nos livros, nos escritos da própria Babilônia, o império anterior, para ver se havia algum relatório falando que era para construir o templo e a cidade. E aí ele encontrou, né, toda a narrativa que nós já lemos em aulas passadas. O quarto, né?
A reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. A tristeza dos judeus. O povo em geral tinha desde o início a construção acompanhando o trabalho com simpatia. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e com muita união. O povo tinha ouvido falar de que o Deus dos céus estava do lado dos judeus a ajudá-los. E agora? Onde estava seu Deus? Então aqui os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e com muita alegria. É a primeira coisa que Satanás tenta arrancar. O entusiasmo, a alegria. Porque isso é proveniente da esperança. E aqui, que ele tenta arrebentar com isso. O texto que fala sobre a obra parar no reinado de Dário está em 4:24. Assim a obra da casa de Deus em Jerusalém foi interrompida. E isso até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Aí o próprio Dário, ele vai mandar o escrivão buscar o documento e ele vai ser lido diante dele e ele emite um novo decreto. Pode continuar. Então fica uma situação, parece assim esses decretos da quarentena, sabe? Para 15 dias fecha o comércio, abre o comércio, agora fecha de novo, agora abre, agora pode ir na praia, agora não pode ir na praia, o pessoal já nem sabe mais onde é que pode ir. Era mais ou menos isso. E isso gera um cansaço emocional muito grande, porque o entusiasmo é assim, a gente está entusiasmado, de repente para tudo, até você recomeçar novamente, animado, gera essa tristeza aqui, ó, né? Isso é uma coisa que ninguém escapa. Vai acontecer, mas a gente tem que confiar que Deus vai fazer com que isso recobre ânimo e a gente continue a obra, né? Que nós vamos ver na continuação, que a história é muito linda, maravilhosa. Deus não é pego de surpresa, né? Ele já tem a história na sua mão, né? O desânimo dos judeus. A alegria dos samaritanos. Os inimigos dos judeus regozijavam-se grandemente. Certamente os conselheiros foram parabenizados pela sua sábia e competente ação. Porém, o gozo dos ímpios é de pouca duração. O gozo dos filisteus que haviam prendido Sansão terminou em tragédia. Juízes 16, 25 e 31 temos a narrativa. A alegria dos sacerdotes que alugaram Judas para atrair Jesus foi de curta duração. Com a ressurreição de Jesus, seus problemas se agravavam. Mateus 28, 11 ao 15. O texto aqui, Fabiano, e irmãos de casa, é Esdras capítulo 6 e versículos 1. Então o rei Dário deu ordem e foi feita uma busca nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Ecbatana, a fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: ó rei Ciro, no primeiro ano do seu reinado, baixou o seguinte decreto: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, ela deve ser reconstruída para ser um lugar que se ofereça um sacrifício. Aí vai vir aqui, vai ser feita a leitura, e lá no versículo de número 6 vai começar a resposta do próprio rei Dário, que havia mandado parar a obra. Agora ele manda recomeçar e ainda ajuramentou que se alguém tirasse uma viga do templo, a viga da sua casa seria arrancada também. Então aí agora, com a vida em ordem, o sumo sacerdote limpo, Zorobabel confiante, as profecias de Ageu e Zacarias fundamentais, Deus trabalhou de modo que para que eles se reanimassem, nós vamos falar já aqui no complemento, e para que aquilo continuasse. Então eu vejo assim, que Deus é que cuida da nossa vida. Então todos nós passamos por um desânimo nesse período em que nós vivemos no Brasil. Não escapa ninguém. Ou um excesso de cuidado, o desleixo de alguém que adoeceu, né? No meu caso, que fui positivo, agora não estou mais, e pessoas amigas que a gente sabe que estão positivas e assim por diante. Isso gera uma tristeza, gera um desânimo, não é? O enfraquecimento da própria igreja em relação aos cultos, porque a maioria não quer ir porque tem que ir de máscara, os que são grupo de risco não podem frequentar. Isso gera um desânimo. Só que eu fico pensando, irmãos, a gente precisa criar resistência para essas situações, porque a gente sabe que a gente não pode parar. Se a gente parar, é pior ainda. Mas dá vontade de parar. É claro que dá vontade de parar, mas eu vou dizer aqui para os irmãos, eu não tenho medo de errar nesse aspecto. Parar é pior. Nós precisamos dar aqueles passos, ainda que curtos, mas avançar, né? Buscar em Deus a força que a gente precisa
porque nós vamos sair mais fortes dessa situação. É uma dificuldade lá com alguém hospitalizados, a gente vai aprender lições no meio dessa dor que nós não aprenderíamos nunca de outra forma. E não adianta perguntar e questionar por que Deus permitiu. Acontece, irmãos. Acontece com quem é bom, com quem é mau. Não é porque você é pecador, porque todos nós somos. Acontece, a Bíblia diz que acontece em Eclesiastes 9:2. Acontece com o justo, acontece com o ímpio. Então a gente vê que há uma alegria do lado do adversário. Há um grupo de samaritanos que festejam a parada de uma construção porque a oposição ganhou, né? A oposição vibra e glorifica os seus deuses. Paramos a construção. Só que não é por muito tempo. Essa festinha, ela vai acabar. Então assim, não se preocupe, a história não acabou ainda. Deus ainda é Deus. Deus ainda é Pai. Ele ainda é Senhor, Ele ainda está no controle de todas as coisas. Então vamos confiar, porque vale a pena esperar em Deus. Amém. O desânimo dos judeus. Os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo sentiam-se humilhados e tristes. Mas, passando algum tempo, acomodaram-se com a situação e não lutaram pela continuação da construção do templo. Deixaram-se dominar pelo desânimo. O desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes. Lutemos contra o desânimo em nome de Jesus. Alguns conformaram-se pensando que talvez ainda não era vontade de Deus em construir o templo. Vimos isso pelo profeta Ageu 1 e 2. Outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar-se às suas próprias casas. Encontramos isso também pelo profeta Ageu 1 e 9. Outros chegaram a faltar com as suas obrigações espirituais, deixando de contribuir para a casa de Deus. Encontramos isso também em Ageu 1 e 9. Talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a Deus em oração, pedindo a solução à dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser construído. Então aqui uma das armas de Satanás tinha caído, tinha vindo sobre o povo, que era o desânimo. E o desvio de foco. Isso. Ao invés de se preocupar com a casa de Deus agora que estava em construção, nós vamos fazer uma casa para nós, vamos construir a nossa própria fortaleza, cada um buscando o seu próprio interesse, seu próprio ego, e deixando de priorizar o sagrado. Nós temos que cuidar com isso. Isso é assim mesmo, isso é assim mesmo e vai ficar. A nossa motivação muda. O conformismo, né? Isso, a gente já leu, os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e muita união. Aí parou a obra. Puxaram o freio de mão em 120. Isso. Então a gente tem que cuidar, ter os pés firmes na rocha, em quem a gente confia, e em quem nós cremos, quem é o nosso Cristo, o que Ele fez por nós, qual a posição que Ele alcançou por nós na cruz do Calvário. Fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Saber a nossa posição para que o desânimo não ataque sobre a nossa vida, não tenha poder sobre a nossa vida. Ele pode até vir, né? Pode até acontecer algumas situações que sejam ruins. O apóstolo Paulo fala nas suas cartas que teve situações a ponto de desesperar pela própria vida, né? Acontece isso, porque a gente ainda é humano. Só que quando a gente olha para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, isso muda. Esse foco muda. A esperança não é perdida. E isso te traz força, porque essa palavra ela é imbuída com uma energia dentro dela. Ela te traz força para você lutar contra isso. Quando você luta contra o desânimo, você busca se animar de novo, o Espírito de Deus começa a te orientar e você começa a trabalhar por isso. Porque muitas vezes o Espírito de Deus começa a te incomodar para fazer algo, só que o desânimo não permite. Você não toma a iniciativa. Você não materializa aquilo que passa pela sua mente, o que passa pelo seu coração, através do que o Espírito Santo coloca. Para você ir à igreja, para você ler a palavra, para você orar. Você diz, eu preciso orar, eu preciso buscar a Deus, eu preciso estudar a palavra de Deus, mas você nunca materializa isso,
Porque o desânimo ele te impede. Aí o que eles pensavam? Bom, se isso houve esse decreto, então não é a vontade de Deus. Foi a letra A aqui, ó. Não é a vontade de Deus. Mas se Deus moveu o coração de Ciro e posteriormente Dário permitiu a continuação, aí não teria que ficar essa dúvida. Mas agora o próprio Dário mandou parar. Mas é a própria circunstância do momento que fez com que isso acontecesse, por conta dos inimigos opositores. Então a gente fica aqui com vontade de complementar, mas a gente não pode, porque a aula seguinte Zorobabel recomeça a construção do templo. Nós vamos acabando essa. Eu não posso ficar aqui dando detalhes. A gente vai entrar na outra aula, né? Nós vamos entrar na outra. Mas a princípio foi isso. A dúvida a respeito da vontade de Deus. Por isso que Zacarias e Ageu são fundamentais. Porque eles trazem uma esperança pela vontade de Deus de que o caminho de Deus é por aqui. E às vezes a gente está desanimado porque não sabe aonde começar ou por onde começar e qual caminho seguir. E quando a gente recebe orientação, às vezes é a única coisa que faltava, era orientação. Porque disposição a pessoa tem, mas está estagnada porque é como quem se perdeu no meio da mata. Eu tenho energia para subir morros e montanhas e atravessar rios, mas eu não sei para onde ir. Porque não tem orientação. E quando a orientação chega, você toma ânimo de novo. Então eu digo, irmãos, não decidam na hora de um momento de raiva, de muito desânimo, entende? Porque você pode jogar fora a sua casa, joga fora a sua vida, né? Não sabe para onde ir, espera Deus decidir e se acalma. Porque a nuvem não saiu, você não tem obrigação de sair. Mas é que eu tenho que fazer alguma coisa. Algumas vezes a gente precisa fazer só uma coisa. Como Hudson Taylor disse, depois de já ter vivido com o Senhor durante sua vida inteira, confiado em Deus, agora envia uma carta para o seu amigo, ele estando em leito de morte. Ele diz, eu não consigo me levantar, não consigo orar, não consigo escrever. Eu só consigo fazer uma coisa. É ficar nos braços do meu Pai e confiar. Então às vezes é só isso que a gente precisa fazer, é confiar. E de repente nessa parada, entre aspas, porque parado não estamos, porque quando confiamos caminhamos, do nada a gente percebe a porta que a gente não havia percebido por causa do pavor. Você está apavorada, apavorado, por isso não vê caminho, não vê saída. Quando você se acalmar e confiar em Deus e colocar nele a sua confiança, diminuindo o nível de ansiedade, você vai perceber que a porta estava ali, que a oportunidade estava ali, mas você não via porque estava nervoso, porque estava desanimado, porque estava frustrado ou porque estava desanimado. E a gente às vezes fica nessa condição. Mas o meu conselho, que é para mim também, espera no Senhor. Espera no Senhor. É o que diz o Salmo 37. Confia no Senhor, espera nele. Ele fortalecerá o teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Primeiro fortalece o coração, depois ele tudo fará. E o nosso coração enfraquecido pelo desânimo, sem esperança de ver o templo construído, sem esperança de ver a obra acabar, achar que tudo até agora foi muito bom, foi legal, valeu a pena, mas tudo terminou aqui. Parece nos botar um ponto final na situação. Aí aparece Ageu e Zacarias, e aí há um recomeço, que é a aula seguinte. Há uma história, há um virar de página na nossa revista, na nossa Bíblia e na nossa vida também. Então antes que termine o dia, este domingo, hoje é dia 26? Hoje é dia 26? Isso, é dia 26 de julho. Então antes que termine o dia, a gente vai acalmar o nosso coração e a gente vai poder ver o que Deus tem para nós como presente. A tristeza vai bater no portão de todos nós. Vamos aprender com ela. Mas a tristeza não é um estado permanente. Você não é triste, você está. Você não é desanimado, você está desanimado. Você não é frustrado, você está frustrado. Você não é decepcionado, você está. Estar é algo transitório, você apenas está, você não é. Então você não permanece sendo só porque sente isso. Os seus sentimentos podem mudar de uma hora para outra, ele pode mudar agora.
A sua emoção pode ser transformada agora mediante essa palavra. Amém. A sua vontade pode ser transformada. Amém. Deus pode abrir uma porta, Deus pode fazer um milagre já. Amém. Porque Deus é poderoso para isso. E a gente entrega tudo agora, você só vai entregar. Nesse momento você faz a sua entrega. Entregue-se para aquele que tudo faz. Entregue-se para aquele que tudo faz e tudo julga. Glória a Deus. E as pessoas que são opositores, não dá resposta. Não dá resposta, não responda. Porque a Bíblia diz que quem responde ao tolo fica semelhante a ele. Provérbios 26. Mas não responda. Mas deixa que Deus dá a resposta na hora certa. E quando você se despreocupa disso, você consegue organizar suas ideias e aprender com o Senhor, que estava o tempo todo ao seu lado, mas você estava tão triste, tão desanimado, que você não percebia e não sentia, mas Ele está ali, e você pode senti-lo nesse momento também. Deus é fiel, você pode senti-lo aí bem pertinho de você, né? Eu vou, já que a gente entrou nesse assunto, a gente pode orar, Fabiano, depois a gente faz o encerramento. Pode. E nós vamos orar nesse momento então, por você, por mim, por todos nós, já que a gente sente Deus mover aqui em nosso coração, nesse estúdio. Sim. Parece que o Espírito Santo chegando, e a gente entende que Deus está cuidando de nós. Aleluia. E nesse momento que a nossa temperatura estava muito elevada, porque a gente lutou muito com as próprias mãos, agora o bálsamo do Senhor vai refrigerar, como diz o Salmo 23, refrigera a minha alma, no meio de um calor, né? Um calor que é insuportável. Vem um frescor, uma brisa, como uma brisa que sopra agora nessa manhã, aí através do seu rádio, no seu coração, para acalmar a sua alma outra vez, e para você entender que Ele sempre esteve do teu lado, e só você não percebia porque estava muito desanimado. E nós vamos orar, ore comigo. Deus Pai, em nome do Senhor Jesus, Tu nos dirigiu para essa manhã de estudo e chegamos até esse ponto de entender a Tua vontade e aprender o que fazer no meio do caos, o que fazer no meio do desânimo. E nós aprendemos isso com o Senhor. Isso é muito importante, porque muitos não sabiam o que fazer, mas agora já sabem. Fique nos braços de Deus, descansa no Senhor. E perceba o quão bom Ele tem sido. Busque a sua história. Você nem era para estar vivo, mas está. Aleluia. Você não era para estar viva. Ele te livrou, Ele te guardou. Você acha que Ele vai te deixar nessa situação. Aleluia. Mas Ele não vai. Senhor, esse desânimo que entrou no coração da Tua filha, do Teu filho, eu peço nessa oração que o Senhor retire agora essa ansiedade que chegou num nível insuportável. Eu peço que o Senhor vá aí agora e arranque isso. Esse isolamento que está trazendo uma sensação de abandono para esse casal que é grupo de risco, que vive nessa condição de isolamento pela necessidade da situação, que às vezes parece que o Senhor não está mais pertinho, mas agora o Senhor mostra que está bem pertinho e sempre esteve, através da sua presença, que pode ser sentida mediante as ondas do rádio, mediante essa página que essa pessoa assiste, que ela ouve, através desse aplicativo, desse celular. Eu sei que o Senhor está levando isso e trazendo uma calmaria para cada coração. Aleluia. Que o nosso coração se acalme até ficar com tudo em ordem outra vez. O nosso mundo interior reorganizado pelo Teu Espírito, que com Sua vassoura vai varrendo o que não presta para fora e colocando ordem em cada coisa. Sim, cada coisa no seu devido lugar, cada coisa no seu tempo. E tudo será esclarecido depois. Apenas entregue e confie. Deus está no comando. Senhor, em nome de Jesus nós entregamos a Ti essa oração. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ainda fazer um agradecimento. Sim, eu tenho aqui a felicitação de hoje é o dia dos avós. Eu quero parabenizar a avó da minha esposa, que é minha avó também, Maria Demétrio. Hoje é dia dos avós, parabéns. A minha avó materna faleceu, meu avô também. Meus avós paternos também faleceram. E tem a minha sogra, que é a avó dos meus filhos. Tem a minha mãe e o meu pai, que são avós dos meus filhos também. Parabéns por esse dia, vocês são uma bênção. E a todos os avós do Brasil, nossos parabéns, hoje é seu dia, Deus abençoe.
Também deixar parabéns a todos os avós. Eu já tenho, meus avós já são falecidos. Tive a oportunidade de conhecer um bisavô, mas também tenho os meus pais, que são avô dos meus filhos, e o meu sogro e minha sogra. E que no dia de hoje também eles estão completando 50 anos de casamento. Que Deus abençoe. Parabéns. Que prospere. 50 anos na sociedade que hoje não faz mais apologia a isso, né? Mas eles completam 50 anos de matrimônio. Que Deus abençoe, dando saúde, paz e esperança. Amém. Nós já oramos então, irmãos. Fabiano dá a saudação final e até domingo que vem, se Deus quiser. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco pelas ondas do rádio e pelas redes sociais. Você que compartilhou o vídeo, você que esteve conosco para aprendermos junto um pouco mais da palavra de Deus, de perto e de longe. Tivemos irmãos até da África do Sul mandando mensagem aqui, uma irmã. Que Deus abençoe. Nós já oramos no dia de hoje e muito obrigado. E se pela vontade de Deus, domingo que vem estaremos novamente aqui para a próxima lição, que é Zorobabel recomeça a construção do templo. Quero deixar um abraço também aqui para o meu irmão e amigo, irmão Romeu de Paulo. Que Deus abençoe você ricamente e a sua família. Muito obrigado a todos os irmãos que estiveram conosco e até domingo que vem. Muito obrigado. Deus abençoe. Acabamos de apresentar Escola Dominical. Escola